Olá, gente, eu sou a professora Marfisa. Nós vamos dar início ao módulo 3, hoje com o fascículo 8. Então, o fascículo 8 ele vai falar da introdução à estatística. Para começar, a estatística nasceu como uma simples compilação de números. Hoje é um instrumento que pesquisa as ligações de causalidade entre os fenômenos. E o que é estatística? É a ciência que planeja, coleta, classifica, apresenta, analisa e interpreta dados numéricos para tomar melhores decisões. Então, a divisão da estatística são duas partes. A estatística descritiva, que coleta, organiza, classifica, apresenta, descreve os dados, pondo em evidência as características principais e as propriedades. E a estatística indutiva ou inferencial, que atribui características e tira conclusões sobre a população a partir da amostra. Ela refere-se à maneira de estabelecer leis para toda uma população, observando apenas uma parte dela. Os conceitos importantes para o estudo da estatística: população, que é o conjunto total de elementos que possui ao menos uma característica comum observável. Por exemplo, um conjunto formado pelos alunos da turma de estatística. A amostra é uma parte representativa da população, que será avaliada por um critério comum. Um exemplo, em relação à população dos alunos do curso de economia, realizar uma pesquisa sobre renda individual. Considera-se uma amostra de 50 alunos para a população de 400. Um outro dado importante é o dado estatístico, que é o valor associado à variável estatística. Os fenômenos estatísticos que nós iremos estudar. Primeiro, a variável. O que é uma variável? É qualquer característica associada a uma população. O sexo, o grau de instrução, a altura, etc. Então, as variáveis elas são divididas em dois tipos. Em qualitativa, que é a observação da presença ou a ausência de uma característica em uma série de indivíduos. Nominal, é o sexo, a religião, o estado civil, o curso. E a ordinal, que é de conceito, grau de instrução, mês, dia da semana. Outro tipo de variáveis são as quantitativas, que representam os elementos de uma amostra populacional. Ela pode ser discreta, porque ela vai assumir um valor inteiro, como o número de faltas, o número de irmãos, o número de aprovados. E contínua, quando a variável pode assumir um valor real positivo, inteiro ou não. A altura, o peso, a renda em reais, a área, etc. O fenômeno estatístico, outro fenômeno estatístico é o arredondamento. Trabalha-se com milésimos, por exemplo, 3 casas após a vírgula. Para a gente aplicar a técnica do arredondamento, observamos sempre o valor do número da quarta casa decimal. Se vocês olharem aí no grupo 1, quando o número da quarta casa for 0, 1, 2, 3 e 4, nós desprezamos as informações a partir dela. Como exemplo, nós temos o número 0,12547879. Nós olhamos o quarto número, que é o número 4. Então, o arredondamento vai ser qual? 0,125. Desprezamos todos eles, porque é o número 4. No exemplo seguinte, nós temos 12,78935127. Arredondando, tiramos a partir do 3 todos os números, fica 12,789. O segundo grupo é quando nós temos o número na quarta casa for 6, 7, 8 e 9. Nós vamos desprezar as informações a partir dela, somando uma unidade à casa anterior. Aí ele tem o primeiro exemplo, que é 4 inteiros, 787878. Nós vamos até a quarta casa, que é o 8. Nós desprezamos tudo a partir do 8 e somamos ao número 7, que está vizinho ao 8, uma casa, que fica 4,788. Um outro exemplo é o 9,9999999. Se nós vamos arredondar como? A partir do quarto 9, a gente despreza e acrescenta
uma casa, né, no 9 anterior a ele, ficando então 10,000. Um outro fenômeno é o somatório, que é uma soma contínua de um conjunto numérico, representado pela letra grega sigma. Na matemática, no caso na estatística, ela é o somatório, a gente chama somatório. Aí eu dou um exemplo, o conjunto numérico, x igual a 3, 9, 11, 17 e 20. A soma desses números será indicada por somatório de x e, que é igual a x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5. No caso do nosso exemplo, é 3 mais 9 mais 11 mais 17 mais 20, que é igual a 60. Então, o somatório desse conjunto numérico vai ser igual a 60. Daí, então, a gente vai ver agora o estudo das tabelas. A tabela é a forma de apresentação de uma coleção de dados estatísticos, de forma compactada e organizada. Toda tabela deve conter um título, o qual deve informar o que, quando e onde ocorreu a coleta de dados e informações. O corpo da tabela ele é dividido em zonas, né, que são as regiões da seguinte maneira. Nós temos a zona designativa, que essa parte toda de cima, ela vai designar título, as informações que vão ser indicadas nas zonas de baixo, que é zona indicativa e zona enumerativa, no caso aí que vem os números. Aí eu tenho um exemplo, né, de uma tabela estatística. A zona designativa tem série, repetência, promoção e evasão. Nessa parte de cima, transcrições da série em 1982, taxas oficiais. Então é o título, né? Embaixo, na zona indicativa, nós temos as séries, que é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava. E nessa outra parte, nós temos a zona enumerativa, o quantitativo de repetência da primeira, da segunda, o quantitativo de promoções e o quantitativo de evasões. E embaixo de toda a tabela, nós temos sempre a fonte, ou seja, de onde nós tiramos esses dados que estão na nossa tabela. Aí nós vamos para, complementando o estudo da estatística, as medidas de tendências centrais. O que são essas medidas de tendência central? São as informações coletadas que caracterizam um determinado conjunto de dados. Dentre todas essas informações, podemos retirar valores que representem, de algum modo, todo o conjunto. Esses valores são denominados medidas de tendência central ou medidas de centralidade. As medidas de centralidade, elas são três, na verdade, que é a média aritmética, a moda e a mediana. Só que a média aritmética, ela se subdivide em vários tipos. Tem ela simples, tem ela ponderada, geométrica, harmônica e quadrática. Então, na primeira medida da média aritmética simples, como é que nós calculamos? Ela é determinada pelo resultado da divisão do somatório dos números dados pela quantidade de números somados. Nós temos aí um exemplo de x, né, um conjunto numérico 3, 4, 5, 7, 8 e 9. O que é a média aritmética? É a soma de todos os elementos desse conjunto, o 3 mais o 4 mais o 5 mais o 7 mais o 8 mais o 9, dividido pelo quantitativo de elementos do conjunto. São quantos elementos? São 6. Então, eu vou somar e dividir por 6. O resultado dessa divisão aí vai dar 6. Essa é a média simples. A média ponderada é a média aritmética, é considerada ponderada quando os valores do conjunto tiverem pesos diferentes. Ela é determinada pelo quociente entre o produto dos valores da variável, pelos respectivos pesos e a soma dos pesos. Um exemplo dessa média ponderada é quando na escola eu tenho uma prova que vale peso 2, peso 1. Para eu fazer essa média, eu tenho que saber o peso de cada uma dessas provas. Então, eu dou aí 2 exemplos. O primeiro exemplo é a média aritmética calcular a média ponderada dos números 4, 2 e 5, atribuindo os pesos 3, 2 e 4, respectivamente aos números. Então, a forma que eu vou calcular,
eu faço um novo conjunto. Eu tenho o x igual a 4, 2, 5. O peso de cada um deles é 3, 2 e 4. Então, eu crio um novo conjunto, onde x', no caso, é igual a 4, 4, 4, 2, 2, 5, 5, 5, 5, de acordo com o peso de cada um deles, né? Agora, podemos calcular a média aritmética ponderada dos pesos do novo conjunto. Eu somo todos os elementos e divido pelo quantitativo de elementos do conjunto. Nesse caso, aí vai ser dividido por 9 e vai dar igual a 4. O segundo exemplo é a média ponderada. Quando eu calculo a média ponderada dos números, 4, 2 e 5, atribuindo os pesos 3, 2 e 4, respectivamente, dos números. Nesse caso aí, o que é que eu fiz? Ao invés de somar, né, fazer um novo conjunto, o que é que eu faço? Eu multiplico cada elemento pelo peso que ele tem. Se você ver, eu tenho 4, o peso dele é 3, então vai ser 4 vezes 3. Eu tenho 2, o peso dele é 2, então vai ser 2 vezes 2. Eu tenho 5, o peso dele é 4, 5 vezes 4. Eu somo o resultado do produto e divido pelo quantitativo de elementos, né? P1, P2, P3, são os pesos, no caso, 3 mais 2 mais 4, que dá 9. Então, 36 dividido por 9 vai ser igual a 4. A outra média de tendência central é a média geométrica. A média geométrica de N valores é definida genericamente como a raiz enésima do produto de todos eles. Ela é utilizada para calcular a estimativa do crescimento populacional e o índice do custo de vida. A média geométrica, está aí a fórmula como você calcula, xg é igual a raiz enésima de x1, x2, x3, o produto desse quantitativo de elementos. Um exemplo aí, calcule a média geométrica dos seguintes conjuntos. Eu tenho o conjunto x igual a 10, 60 e 360, onde a média geométrica é o quê? É a raiz cúbica, por quê? Porque ele tem 3 elementos. A raiz cúbica de 10 vezes 60 vezes 360, essa raiz cúbica é igual a 60. E no segundo exemplo, eu tenho o y, conjunto igual a 2, 2, 2 e 2. Essa média geométrica vai ser igual a quê? A raiz quarta. Por quê? Porque são 4 elementos. Então, a raiz quarta de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser igual a 2. Uma outra medida de tendência central é a média harmônica. A média harmônica é um conjunto numérico, é o inverso da média aritmética dos inversos. Ela é recomendada para uma série de números recíprocos. Por exemplo, o cálculo da velocidade média, o custo médio de artigos comprados com uma quantia fixa. Dado N valores, x igual a x1, x2, x3 até xn. A média harmônica do conjunto será xh igual a n, que é o quê? O quantitativo de valores, dividido pelo inverso de cada um dos números. O inverso de x1 é 1 sobre x. O inverso de x2, 1 sobre x2. O inverso de x3, 1 sobre x3. O inverso de xn, 1 sobre xn. Qualquer número, o inverso dele é o 1 dividido por ele. Então, o exemplo, qual a média harmônica entre 30 e 60? Eu teria, a média harmônica é 1, né? 1, dividido por 1 sobre 30, que é o inverso de 30, mais 1 sobre 60, que é o inverso de 60, dividido por 2. Por que apareceu essa divisão aí por 2? Não são 2 elementos? Então, esse 2 vai aparecer por isso aí embaixo. 1 dividido por 2 mais 1 dividido por 60, que nós tiramos o MMC, né? Ficou 60, de 30 e 60. Então, 2 mais 1 dividido por 60 dividido por 2. Fica 3 sobre 60 dividido por 2. Aí a divisão de fração, a gente multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Fica 3 dividido por 60 vezes 1 meio. 3 vezes 120, no caso, é a divisão,
a gente vai multiplicar pelo inverso. Fica 1 vezes 120 sobre 3, que é igual a 40. As médias de tendência central. Outra média é a quadrática. A média quadrática de um conjunto numérico de n valores é a raiz quadrada da média aritmética dos quadrados, dado n valores do conjunto x vezes x1, x2, x3, xn. A média quadrática simples do conjunto será o quê? A raiz quadrada do somatório desse conjunto, dividindo pelo o quantitativo de n, né? Quantitativo de números. Aí eu dou um exemplo. Calcule a média quadrática do seguinte conjunto numérico. Eu tenho o conjunto numérico 2, 2, 2. Qual é a média quadrática dele? É a raiz quadrada do somatório de 2 elevado a 2, mais 2 elevado a 2, mais 2 elevado a 2, tudo isso dividido por 3, que é o quantitativo de elementos. Então, dá 12 dividido por 3, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Aí as outras médias de tendência central, além da aritmética, é a média, a moda. O que é a moda? É a medida de tendência central, que consiste no valor observado com mais frequência em um conjunto de dados. A moda séria de dados é um conjunto numérico que pode assumir 4 classificações. Quer dizer, a moda ela pode ser uma série amodal, uma série unimodal, uma série bimodal e uma série multimodal. Quando é que ela é amodal? Quando não existe moda. Nesse caso, o conjunto numérico não tem nenhum número que se repete. A série unimodal é quando existe uma única moda. O exemplo aí que nós demos, o conjunto 3, 4, 8, 4, 5, 4, 3, 5, 4, 6, 4, 9, 4, 3, 6. Qual é a moda? É 4, porque é o número que mais se repete. Na série bimodal, existem 2 modas. É o conjunto 3, 5, 5, 5, 5, 9, 10, 10, 10, 10, 15. Qual é a moda? Moda 1, o 5, e moda 2, o 10, porque os dois se repetem na mesma quantidade. E a série multimodal é quando existe mais de 2 modas. Num outro exemplo que eu dou, tem o 2, o 3, o 4, o 7, 3, 5, 7, 5, 3, 5, 7. A moda 1 é o 3, a moda 2 é o 5 e a moda 3 é o 7. A outra média é a mediana. E o que é a mediana? É a medida de tendência central que tem a característica de dividir um conjunto ao meio. Isto é, a mediana de um conjunto o separa em 2 partes, de modo que 50% dos valores sejam iguais ou menores, 50% sejam iguais ou maiores. É importante observar o quê? Que quando o conjunto for ímpar, né? Ímpar, os termos são ímpar, a gente coloca em rol, né? A ordem dos valores, como o exemplo que eu tenho aí. X é igual a 2, 3, 5, 7, 15, 20 e 25. Quem é a mediana? É o número que está no meio. Nós temos antes do 7, 3 números, o 2, o 3 e o 5. E depois dele, o 15, o 20 e o 25. Então, quem divide o conjunto ao meio é o 7. Então, a mediana dele é o número 7. No segundo exemplo, quando o conjunto numérico for formado pela quantidade par de termos, a gente coloca o rol em ordem, né, do valor menor para o maior. O valor mediano será a média aritmética dos 2 termos centrais da série. Olha o meu exemplo. Eu tenho um conjunto Y, que tem o 12, o 13, o 18, o 20, o 21 e o 22 como os elementos. Quem é a moda? Eu não tenho um número que divide o conjunto ao meio, mas eu tenho os 2 números centrais. Quem são eles? O 18 e o 20. Então, eu somo eles e divido por 2, que é a média aritmética. Média aritmética simples. Então, 18 mais 20 dividido por 2 vai dar igual a 19. Então, qual é a mediana desse conjunto? É o número 19. E aí a gente vai ver um outro tópico da estatística, que é a estatística educacional, que é o que mais interessa no curso de secretaria, né?
que é o que vocês vão utilizar, estão utilizando na prática profissional de vocês. Então, o primeiro tópico é o que é o coeficiente. O coeficiente é a razão entre duas variáveis da mesma espécie, uma relacionada à parte e a outra ao todo. Aí eu tenho como exemplo o coeficiente de natalidade, que é o número de crianças que nasceram dividido pela população, total da população. O coeficiente de mortalidade, que é o número de óbitos dividido pela população total. E o coeficiente de aproveitamento escolar, que é o número de alunos aprovados dividido pelo número total de matrículas. A estatística, outra coisa importante são as taxas na estatística educacional. São resultados do produto dos coeficientes por 10, por 100, por 1000 ou qualquer potência de 10. O mais utilizado é a multiplicação por 100, gerando valores percentuais. A taxa de natalidade, por exemplo, é o coeficiente de natalidade multiplicado por 100. Aí eu tenho um exemplo. Calcule a taxa de natalidade relativa ao município do Crato, onde o total da população no censo de 2000 foi de 104.646 habitantes. E o número de nascidos no mesmo ano foi de 4.678. Então, eu calculo o coeficiente de natalidade, que é o número de nascidos dividido pela população total, que vai dar 0,045, e a taxa, eu multiplico esse valor, né, por 100, que vai dar 4,5%, né, na taxa de natalidade. A taxa de mortalidade é o coeficiente de mortalidade multiplicado por 100. Aí eu dou um exemplo, né? Calcule a taxa de mortalidade relativa ao mesmo município, o Crato, onde o total da população do censo de 2000 foi de 104.646 habitantes e o número de óbitos do mesmo ano foi de 2.987. Então, eu calculo o coeficiente de mortalidade, que é o número de óbitos dividido pela população, isso dá 28 milésimos, eu multiplico esse valor da taxa de mortalidade por 100 e vou ter coeficiente de mortalidade, desculpa gente, é o coeficiente de mortalidade vezes 100. E a taxa de mortalidade vai ser esse 28 milésimos vezes 100, que vai dar 2,8%, né, da taxa de mortalidade. Do mesmo jeito, a taxa de aproveitamento escolar é o coeficiente de aproveitamento escolar multiplicado por 100. O exemplo, calcule a taxa de aproveitamento relativa à escola padrão, onde o quantitativo de matriculados até o final de 2001 eram de 1.875 alunos, dos quais 1.854 foram aprovados. Então, a taxa de aproveitamento, eu calculo o coeficiente, né, de aproveitamento escolar e multiplico por 100. O coeficiente de aproveitamento escolar dividido pela matrícula vai dar 989 milésimos. Isso multiplicado por 100 vai dar 98,9% da taxa de aproveitamento escolar da escola padrão. Um outro coeficiente, no caso aí da estatística educacional, são os índices. O que são os índices? São a razão entre duas variáveis diferentes. Um exemplo, a renda per capita, a renda dos habitantes dividido pela população, total da população. A densidade de aluno professor é a quantidade de alunos dividido pelo número total de professores. Na educação, quais são os índices importantes? É o índice da relação aluno-turno. Ele dá o número de alunos da série X por turno. Então, eu tenho 100 alunos no turno, no total da escola. Se eu tenho 2 turnos, qual é o índice de relação aluno-turno? É o 100 dividido por 2, no caso vai dar 50 alunos por turno. O outro índice é o índice da relação aluno-área. Fornece o número médio de alunos da série X para cada metro quadrado.
Os indicadores escolares, né, são importantes no nosso estudo por conta do nosso trabalho. O trabalho na Secretaria Escolar, ela visa muito essa questão da gente estar sempre sabendo do que são os indicadores, que taxas importantes nós temos que ter em mão durante todo um ano, né, dentro da Secretaria da Escola. Então, o primeiro indicador que nós vamos estudar é a taxa de evasão imediata, que é a porcentagem de alunos afastados por abandono em relação ao número total de alunos que cursaram a referida série. Aí nós temos a taxa é igual ao quantitativo de alunos afastados, os que abandonaram, dividido pela média, pela matrícula final, mais o número de alunos afastados, né? A matrícula final é o total de alunos que ficaram depois dos transferidos. Então, eu somo esse quantitativo com os afastados para dividir pelo total de afastados. Multiplico isso por 100, porque, no caso, é taxa. A taxa de incorporação ao sistema é a porcentagem de alunos novos que estão cursando pela primeira vez a primeira série, em relação à matrícula inicial nessa série. Aí eu tenho a taxa de incorporação nos sistemas é igual aos alunos novatos da primeira série, dividido pela matrícula inicial, né, na primeira série, multiplicado por 100. A outra taxa é a relação aluno-docente, onde fornece o número médio de alunos por docente em exercício no período T. Aí eu tenho a fórmula que é a relação aluno-professor é igual a matrícula inicial dividido pelo total de docentes, né? Uma outra taxa importante é a taxa de matrícula em idade superior à recomendada. A porcentagem de alunos matriculados com idade superior à recomendada para a série, em relação à matrícula inicial na referida série. A taxa de conclusão tardia é a porcentagem de alunos concluintes com idade superior à recomendada em relação ao total de concluintes. A taxa de docentes por grau de formação é a porcentagem de docentes por grau de formação em relação ao total de docentes em exercício no ano T. E o déficit escolar, que é uma das mais importantes que nós temos, né, dessa taxa. É uma taxa onde, no caso, não uma escola, não uma secretaria, mas numa escola toda, no município, é importante ter isso aí. Por quê? Porque ela mede o não atendimento escolar, verificando a porcentagem de alunos fora da escola. A gente encerra aqui.